Meus amigos, gente linda, tudo bem? Estou aqui com mais um momento descontração, porque eu quero contar uma história para vocês, uma história interessante. Aí se é verídica ou não, a gente não vai revelar agora, mas trata-se de um garoto do interior. Ele era um garoto imigrante. Aliás, ele não, mas os pais dele eram imigrantes. Ele tinha 4 irmãos. Então eram no total 5 irmãos, né? Contando com ele. Então era ele, mais 2 irmãos, homens, e mais 2 irmãs. No total 5 filhos. O pai dele era o senhor Davi. Todo mundo chamava ele de seu Davi, tá? E a mãe era Dona Maria. Então era a Maria, Dona Maria, e o seu Davi, que tinha no total 5 filhos. E eles se mudaram. A Dona Maria era sueca, da Suécia. E o seu Davi, ele era francês. E aí eles se mudaram pro interior do Brasil. E eles eram imigrantes aqui no Brasil, né? Então um casal de estrangeiros, europeus, vieram então pro Brasil. Aí eles tiveram 5 filhos. E dentre esses filhos tinha o Joãozinho, né? O Joãozinho era um menino muito feliz, porque ele era o penúltimo filho. Então ele era o 4º filho, tá? Então era uma irmã mais velha, aí tinha o irmão, era intercalado. Depois outra irmã, depois ele, e depois um irmão mais novo. No total 5. E quando eles chegaram aqui, eles estranharam um pouco o calor do interior do Brasil, né? E aí eles procuraram uma região um pouco menos quente e se instalaram numa região que não era tão quente, né? Tão ensolarada. Porém, como inicialmente eles eram agricultores. Então eles lidavam com a terra, trabalhavam com a terra. E então o Joãozinho cresceu no meio rural com os pais e os irmãos. E próximo à casa deles tinha uma escola. Tinha uma escola de ensino fundamental. Então ele passou a aprender a falar a língua portuguesa. Bom, então o Joãozinho, ele passou a aprender a língua portuguesa e foi se desenvolvendo como criança aqui no Brasil, tá? Trata do país chamado Brasil, que é na América do Sul. E o que chamava mais atenção no Joãozinho, do Joãozinho, o que chamava mais atenção dele, né, do filho dessa família de imigrantes, era a exuberante natureza que tinha em volta da sua casa, né? Que tinha nas terras que a família inicialmente passou a cultivar, e tinha o sonho de conseguir
juntar uma quantia suficiente para poder adquirir um pedaço de terra. E, incrivelmente, foi isso que aconteceu. Dentro de alguns anos, dentro de 15 anos, o Joãozinho já estava com 20 anos, porque ele chegou no Brasil com 5, né? Seus irmãos, alguns mais velhos, só o mais novo que estava com 18, eram todos adultos. E os seus pais, junto com o trabalho de todos, né? O casal e os 5 filhos, trabalhando juntos na lavoura, na época era a lavoura do café, de café. Então, foi possível, café e laranja eles plantavam. Então foi possível eles conseguirem uma soma de dinheiro e comprar uma terra aqui no Brasil, né? E aí, na mesma época que eles, né, junto com a família dele, o Joãozinho, né, do seu Davi, da Dona Maria e seus filhos, vieram também outros imigrantes, mas eles eram oriundos de outros lugares da Europa e do mundo. Bom, como eu estava dizendo, os outros imigrantes, eles eram, a maioria deles vinham da Itália, da Espanha. Então eles vinham da Itália, da Espanha, um pouco da Alemanha, muitos vinham da Alemanha também. Daí vieram também japoneses, né, lá da Ásia, do extremo leste, né, do país chamado Japão, vieram muitos, mas francês com sueco vieram poucos. Na verdade, só tinha eles, né, essa família aí, que na época da imigração, a França e a Suécia não eram países que estavam exportando trabalhadores, vamos dizer assim, como a Espanha, por exemplo. E a Itália também exportou, né, muitos imigrantes. Nem todos eram pessoas necessitadas de trabalho, né? Muitos também vieram para o Brasil já com uma certa quantia, né, de posses, de bens, de dinheiro, enfim, né? Mas, de modo geral, os espanhóis vieram para cá, né, para trabalhar na lavoura, né, para substituir a mão de obra escrava. Bom, mas voltando à família do Joãozinho. Então, eles eram uma família que vieram de uma região um pouco diferente das outras famílias, né? E eles não eram, assim, muito pobres, porque eles tinham um certo conhecimento, vieram com um pouco de dinheiro, só o suficiente para passar um tempo e conseguir logo um emprego. E eles conseguiram, eles foram conseguindo se encaixar e tal. Aí os irmãos do Joãozinho casaram, aprenderam, um se tornou marceneiro, outro ferreiro, o outro mecânico, né? O outro foi trabalhar na linha de trem. 3, 4, 5. Aí tinha duas mulheres, né, que também se casaram. E o Joãozinho, esse foi o Joãozinho que foi trabalhar na linha de trem, né? Então ele foi ser maquinista. Aí vieram as instalações das ferrovias, né, no interior do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, para o transporte do café e tal. E ele se tornou um maquinista. Mas ele se tornou um maquinista por 10 anos, né? Ele também casou e tal. Bom, aí
ele e a mulher dele não tiveram filhos. E a esposa dele faleceu. Então ele se tornou um homem viúvo. Ele já estava com quase 30 anos quando ele se tornou um homem viúvo. Os pais deles eram idosos, eles conseguiram arrendar a terra deles para outros trabalharem e passou a morar também na cidade para fazer, né? Porque a vida na cidade é um pouco mais fácil, tinha mais possibilidade de fazer tratamento médico e tal. Então, e os seus irmãos já tinham cada um constituído família, com suas profissões e tudo mais, e ele viúvo. Até que ele sentiu vontade de se juntar a uma tribo indígena, que ele tomou conhecimento uma vez numa viagem que ele fez ao Mato Grosso. E aí ele se identificou, né, com aqueles índios. Se não me engano, eles eram os chavantes, se não me engano. E ele quis se juntar aos indígenas. Olha só que interessante. É uma coisa rara de acontecer, mas aconteceu com ele. Então, esse filho de uma sueca com um francês, a Dona Maria e o seu Davi, ele se tornou praticamente um indígena, que ele vivia com os índios, né? Daí ele se casou com uma mulher índia, né? E aí essa mulher teve 6 filhos. E a essa altura ele já estava com mais de 40 anos. Um pouco mais de 40 anos. E ele se tornou um índio. Ele se tornou um pajé também. Vejam só, um pajé. Interessante, né? Bom, depois tem a história dos filhos dele, tá? Ele teve 6 filhos. Aí teve então a história dos filhos dele. Mas então a história do filho dele fica para um próximo momento de descontração. Assalamu alaikum e até o próximo momento de descontração. Fui!